atividade. São 7h36. A gente conversa aqui no estúdio agora com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Teresina, que é Edmilson Ferreira. Bom dia, Edmilson. A Bom gente dia, tem lá. recebido Bom aqui, dia, Cíntia. bom dia. A gente tem recebido aqui muitas denúncias, insistentemente, aliás, foi até que provocou o convite ao senhor para vir aqui, sobre a situação da cidade de sujeira na cidade. E a gente queria entender o que que realmente está acontecendo, né? Porque tanto lixo espalhado nas ruas de Teresina, a gente tem denúncias desde lixo em frente a creches, como é a creche Renatinha. Essa eu lembro bem, porque eu recebo diariamente as imagens são realmente impressionantes, e a gente vê áreas que precisam, por exemplo, receber um serviço de limpeza, de capina, isso não vem acontecendo, e a população tem reclamado bastante. A gente queria saber por que a cidade chegou a esse ponto. Então, Cíntia, o, nós o ano passado, desde o ano passado e esse ano até agora, nós estamos fazendo essas atividades de limpeza da cidade, inclusive usando o expediente do mutirão. Neste momento, nós estamos atuando conjuntamente na limpeza e no combate ao mosquito da dengue. A limpeza tem a ver com essa proliferação do mosquito, porque ela produz o ambiente propício para essa procriação, né? Então, nós temos hoje cerca de 1.800 homens atuando na limpeza urbana. Fazemos, cada SAAD, cada administração, superintendência, tem o seu contrato para atuar nesse serviço. E a Sendu tem o seu para fazer a coleta domiciliar. Então, varrição, capina, varrição e destino roço é com a SAAD. Nós temos uma situação que eu considero gravíssima, que é o hábito da população de descartar o seu lixo de forma irregular em qualquer ponto. Ou seja, o cidadão tira o lixo da sua porta e coloca na porta do vizinho. Literalmente acontece isso. Nós fazemos a limpeza, o recolhimento, e aquele cidadão entende que ali é lugar de colocar lixo exatamente por esse procedimento. Essa limpeza que nós fazemos. O que nós pedimos, faço isso todas as vezes que estou falando sobre esse assunto, pedindo que a população colabore, faça a sua parte. A prefeitura faz a dela, evidentemente que neste momento de chuvas essa questão se agrava muito, o mato cresce de forma assustadora. Tem um outro dado importante. Os terrenos baldios, aquelas áreas em que as casas estão abandonadas, existe uma responsabilidade do proprietário desse imóvel em fazer a limpeza desta área, inclusive da calçada. Nós fazemos a sarjeta e mais o que? Meio metro da calçada. O pé do muro, onde se levanta todo aquele mato e se descarta lixo nesses pontos, principalmente porque está abandonado, a prefeitura passa a ter muitas dificuldades. Nós tiramos o lixo, mesmo nos terrenos baldios, nessas áreas, e em seguida o cidadão que descarta lixo, ele recoloca, vai lá, faz isso. Nós temos imagens de situação assim, nós estamos recolhendo e o cidadão está colocando o lixo em seguida lá nas proximidades. Temos Secretário, desculpa interromper, mas é o seguinte, a gente está falando de exceção. Nem todo teresinense joga o lixo, despeja de qualquer forma. Então vamos falar para os cidadãos que pagam seus impostos e não colocam lixo nas ruas. E esse cidadão, ele está reclamando. Existem uns terrenos baldios, muitos, mas quem deve conduzir esse processo de fiscalização não é o cidadão, é a Prefeitura de Teresina. Então, a gente gostaria de saber o que está sendo feito para, por exemplo, obrigar os donos desses terrenos a limparem essas áreas. É verdade, Cíntia. Nós fazemos a nossa parte, mas o cidadão pode colaborar fazendo as denúncias. Nós temos um serviço Para que quem, para o secretário? lixo zero,
que é um programa que atua na limpeza da cidade para Sei. impedir que esse descarte ocorra. E nas SAADs também a fiscalização é feita pela cada superintendência. Essa denúncia, ela é anônima, nós não divulgamos a pessoa, o nome nem dados da pessoa que denuncia. É bom relatar, é importante relatar que nós temos multa, sim. Nós aplicamos a notificação e Sei. essa multa do lixo zero, a partir do lixo zero, que é o programa que faz esse trabalho de fiscalização, varia entre R$ 407 e R$ 4.070, dependendo da gravidade, né? Fazemos esse trabalho de forma, vamos dizer, sistemática e agora, por último, em função do agravamento, como você falou, Sei. o aumento da quantidade de lixo na cidade, nós estamos monitorando esses pontos de controle, que são ao todo 54. Nós vamos colocar câmeras para monitoramento eletrônico e, com isso, nós vamos conseguir, evidentemente, reduzir essa atuação do descarte irregular. Só para você perceber, nós gastamos, a prefeitura gasta cerca de R$ 1,5 milhão para retirar o lixo dessa forma, que é descartado dessa forma. Sei. Aumentando a fiscalização. Irregularmente, né? Sei. Nós vamos reduzir com a fiscalização, o aumento da fiscalização, vamos passar, por exemplo, nós temos 8 fiscais para a cidade inteira, é muito pouco, nós vamos passar para 20 fiscais e com monitoramento. O prefeito, Isso vai acontecer doutor quando? Pessoa, já autorizou, sensível a essa situação. O doutor Pessoa é o fiscal nosso, ele todo dia, ao sair de casa, ele faz o giro pelas agendas externas. Depois eu vou passar uns endereços para o senhor dar para ele Isso. ir até lá olhar, porque pode aqui passar que os não. telespectadores ligam diariamente e há muito tempo, viu? Muito antes das chuvas já ligavam. Exatamente. Esse tipo de reclamação. Essa é uma boa notícia, o aumento do contingente de fiscalização, o fato de que se pode telefonar. Então, por exemplo, o que a gente vê, secretário, e aí eu acho que nesse ponto a fiscalização ela poderia ser um pouco mais rigorosa, é o seguinte: a gente vivencia um momento de grande especulação imobiliária em Teresina. Então, você vê, às vezes se compram áreas imensas, essas casas são demolidas e para se fazer alguma construção, algum tipo de construção. E essa pessoa ou essa empresa, enfim, que faz essa aquisição, ela não vai fazer nada, ela só quer demolir. Aí quebra a calçada fica quebrada, aí fica cheio de mato, não corrige. Esse terreno que onde um dia foi uma casa, vira um terreno baldio. Então esses tem aos montes em Teresina. Uma fiscalização por área, fiscalização aérea, por exemplo, uma imagem de drone, mostraria que essa é uma situação hoje grave em algumas regiões. Eu vou falar de onde eu conheço mais a fundo, que é a Zona Leste de Teresina. Se você reparar aqueles imóveis, antigos imóveis, localizados naquela área, naquelas ruas paralelas e perpendiculares à Avenida Homero Castelo Branco. Uma imagem aérea mostra isso claramente. Você vê terrenos que estão abandonados, o mato, são verdadeiras florestas dentro desses terrenos. Os moradores, os vizinhos incomodados, né, porque você tem dengue, você tem todo tipo de animal, você tem cobras, tem uma série de coisas. E não se sabe para quem recorrer, né? Os condomínios fazem a reclamação, mas não acontece absolutamente nada. E a ideia que passa para o público é que não tem punição para essas pessoas. Por isso que era tão importante intensificar essa fiscalização, deixá-la mais rigorosa e mostrar ao público o seguinte: olha, você tem um terreno, mas você tem obrigação para com o município, né? Exatamente. Nós temos esses terrenos, com certeza, são todos notificados e multados. O proprietário, de uma certa forma, muitos deles relaxados, além de não pagar as multas, vai para a dívida ativa, tem dificuldades econômicas e administrativas do seu negócio, porque não pode sequer emitir uma nota fiscal. Diria para você que, com o aumento da fiscalização, isso tende a melhorar. Nós temos Sim. a fiscalização do Certeza. pessoal da SAAD e do lixo zero. A responsabilidade pela limpeza do terreno particular é do proprietário.
Quando ele não faz... É bom esclarecer isso, olha. Quando ele não faz, nós aplicamos essas notificações e multas. Cada vez mais essas multas vão sendo recolocadas e, portanto, a dívida vai aumentando e o proprietário será pode até perder o imóvel, encaminhado, né? ao Ministério Ele Público. pode até perder o imóvel. Sim, né? nós vamos encaminhamos ao Ministério Público para que ele faça o seu trabalho e a sua obrigação. Certo. Secretário, estão perguntando o seguinte: quantas multas foram aplicadas esse mês aos proprietários dos terrenos que estão nessa situação? Nós temos mais de 230 multas aplicadas esse mês. Esse mês, entre o mês passado e até agora. É um número elevado? A fiscalização corre, ela faz um circuito na cidade, acompanhando por denúncia ou por circuito normal que eles fazem desse trabalho, e registram isso, notificam e aplicam a multa. Dá um prazo para a correção da situação. Se não fizer, naquele prazo vai receber uma multa, que é um boleto para multa, né? Naturalmente. E aí fica, já entra para aquela fila, aquela lista de encaminhamento para o Ministério Público. Nós estamos intensificando esse procedimento porque aumentou muito na cidade, eu reconheço, né? O doutor Pessoa fica diariamente, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, ele me comunica situações vistas por ele mesmo ao circular pela cidade. Ele é vamos dizer, é o munícipe mais insatisfeito com essa situação. E digo isso com toda sinceridade, porque eu tenho que responder para ele, porque eu tenho a coordenação, exerço a coordenação sobre as ações das SAADs, que tem o compromisso e o objetivo de fazer esse serviço através dos seus contratos de limpeza urbana. Tem um outro telespectador aqui, inclusive deu até o nome da rua, Avenida Jânio Quadros. Ele disse que lá tem um passeio com um jardim, o mato está na cintura. Se cair um copo ou um saco plástico lá, ninguém vê e servirá de berçário para dengue. Ele tem razão, então assim, uma área intensa de mato, as pessoas jogam mesmo na rua, isso é uma coisa absurda realmente, jogam na rua e aí essa água acaba se acumulando. E ele ainda diz o seguinte, queria que o senhor comentasse, ele disse que Teresina sempre foi uma cidade limpa e que a prefeitura está falhando ao fazer o trabalho preventivo de manter as ruas limpas. Exatamente. Neste momento nós estamos fazendo uma mega operação com a participação do Exército e dos reeducandos do sistema penitenciário do Piauí, utilizando a limpeza urbana colada com a área de saúde, que faz esse trabalho, esse mapeamento e ações, para fazer exatamente isso. O mato com o seu copinho, com a sua vasilha que é colocada ali, gera exatamente o foco, as condições propícias para a proliferação do mosquito. Esse trabalho nós estamos fazendo desde o dia 18 de abril, por determinação do prefeito, doutor Pessoa. Foi criado um comitê e ontem nós fizemos uma reunião criando um comando operacional com menos participantes para que a ação seja mais efetiva. Então nós estamos lá com o Exército, com os reeducandos, com as SAADs, a Sendu, a SEMEC, que coloca as escolas à disposição, a Fundação Municipal de Saúde, mapeando e dirigindo para o comando quais as áreas mais afetadas para que sejam atacadas de forma prioritária. Nós estamos trabalhando, nós já fizemos com o Exército na rua, o bairro Serafim, o Cabral, o Jacinto Andrade. Ontem nós concluímos o Nossa Senhora das Graças, ali naquelas imediações da Capelinha de Palha, né, aqui na Zona Sul, e hoje eles estão lá no bairro Comprida, na Zona Sudeste. Vem lá da Capelinha de Palha a seguinte reclamação: há 5 anos tem um terreno baldio aqui na minha rua, na Capelinha de Palha, centro da cidade. Os moradores já fizeram várias denúncias durante todos esses anos e nada aconteceu. E ela disse que o dono do terreno ainda ironiza, diz que não limpa, não aluga e não vende o imóvel. Eu acho que esqueceram esse, secretário. Nós vamos colocar pode fazer a denúncia, mandar para os lixo zero ou na SAAD correspondente. O número do lixo zero é 9002
9002 3074. Pode ligar 9402 3074, é isso. Nós vamos providenciar e vamos encaminhar imediatamente para o Ministério Público, que ele vai ter que responder provavelmente na justiça pelo dano causado à cidade. Certo. Secretário, para a gente finalizar, eu sei que há restrições para os órgãos públicos, por exemplo. A gente questionou muito aqui recentemente o PROCON e sobre a não divulgação da lista dos postos que são interditados ou que são multados por vender de forma irregular, seja praticar o preço ou não. Estou fazendo uma analogia para poder chegar onde eu quero chegar. E aí ele disse que não podia fazer isso por uma questão de justiça. Eu fiquei muito feliz agora que eu vi que o PROCON começou a divulgar, ou seja, podia divulgar. Então eu queria sugerir ao senhor que os senhores fizessem uma divulgação mais ampla desses locais, esses terrenos que já foram multados, que divulgasse melhor os telefones para as denúncias, até para que as pessoas saibam que vocês estão trabalhando. Porque o que a gente vê aqui, e eu estou dizendo isso muito refletindo ao que o telespectador está falando, as pessoas estão muito insatisfeitas, questionando aqui, dizendo que, tipo assim, que tudo é fala, que nada é feito, que, enfim, muitas áreas continuam sem atenção, que não acreditam que existem essas multas. Então, você vê, quando a população não acredita, é porque ela não recebe a informação corretamente. Então, seria interessante se essa informação fosse de conhecimento público. Olha, terrenos localizados nas ruas tais e tais estão em situação irregular porque estão sujos. A população, pelo menos, fica sabendo que ela está sendo ouvida. Afinal de contas, é para isso que serve o agente público, né? E aí, o telespectador disse que é tudo muito confuso, que não existem ações. Então, você vê que eu acho que tudo isso é uma falta de informação, porque tudo isso que o senhor está informando aqui mostra que há ação, mas a população não entende. E essa é uma sugestão que eu dou. E tem uma última pergunta aqui sobre os terminais. Se os terminais estão sendo limpos também. Sim, nós estamos limpando a cidade de uma forma geral, né? Mas concentrado, no momento, a ação está concentrada nas áreas mais afetadas pelo mosquito da dengue, por conta do crescimento, né? Das doenças aqui nos hospitais. A Fundação Municipal de Saúde, ela nos apresenta o mapeamento, aquele mapa das áreas mais afetadas. Nós vamos para dentro dessas áreas com a limpeza urbana, incluindo as escolas, as unidades de saúde e os terminais. São todas as áreas públicas, terminal, praça, escolas, UPAs e qualquer área que tenha nas imediações. A ação está concentrada mais nas áreas afetadas, mas isso não significa que outras áreas não estejam sendo trabalhadas. Nós temos por cada SAAD em torno de 300 homens atuando na limpeza urbana, cada SAAD. Mais ainda o pessoal da coleta domiciliar, que fica a cargo da Sendu, que é o contrato que nós temos lá. Também participamos desse processo. Com a ajuda do Exército e dos reeducandos, né, do sistema prisional, nós vamos ampliar essa ação. O Exército, ontem, na nossa reunião, nos comunicou que eles estão montando uma ampliação da equipe. Eles começaram com 30 homens e passaram a atuar com 80, e a tendência é passar isso para mais de 100, 120. E os reeducandos, nós temos uma previsão de até 300 homens. Isso melhora bem a ação nossa da limpeza e desse trabalho. Quer dizer que juntos, para limpar a cidade, estão Exército e pessoas do sistema penitenciário. E o CTA, todo o contingente do grupo da limpeza urbana, que é um contrato terceirizado pela prefeitura. Tá. Tem esse áudio aqui eu vou conseguir abrir. O Jorge Pavão já mandou várias mensagens, pediu aqui para rodar o áudio. Vamos ouvir. Bom dia, Cíntia. Bom dia. Assim, a gente sabe que essa cultura do piauiense jogar lixo todo dia no meio da rua, sendo que pagamos absurdamente caro pela coleta. Mas isso já existe há muito tempo. E hoje a gente vê as praças, as ruas
Em geral, Teresina está realmente esquecida pela prefeitura. Eu acho que não é justificativa usar a cultura do povo mal educado por esse abandono pela Teresina pela prefeitura. Bom, a opinião aí, se eu quiser comentar sobre as praças, poderia aproveitar para falar, que também as praças estão bastante sujas. Você imagina, Lixeiras quebradas. só para responder, assim, nós temos inclusive nas praças contêineres de coleta seletiva e eu não estou querendo dizer que a população é isso ou aquilo. Eu estou falando de fatos e Sim, contra sim, fatos não certo. tem, Claro, o claro. que dizer. Eu tenho imagens que o cidadão faz uma pequena reforma aqui do lado da rua, ele atravessa e coloca o lixo inerte da construção do outro lado, em cima da praça. Isso é verdade, nós não estamos inventando. Aqui, só para ver, nós temos aqueles contêineres coloridos numa praça e o Só uma cidadão... praça, né? Que é a Praça das Violetas. Só tem lá. É? Só tem lá, né? Não, Na Praça das Violetas. Tem mais em alguma outra? tem várias praças. Qual é a outra? Muitas praças na cidade. E Não, pode, outra. Me diga só por o exemplo, nome a Praça Nossa Senhora de Fátima, ali da Nossa Senhora de Fátima, tem lá um. Né? Certo. Lá no Morada Nova também tem. Ok. Então E tem não vários funciona, lugares. né? Porque a população não ajuda. Ela vai catar o seu lixo dentro do container para utilizar e ter valor econômico, utilizar para Sim, isso. Ela acontece. não recoloca dentro do container o que ela deixou, o saldo do material retirado. Ela tira vários, vira aquilo lá, depois separa lá o cobre, o plástico, o que interessa e deixa na Verdade. praça. Não recoloca. Então, uma posição que a população, nós pedimos, eu não estou, vamos dizer, atirando na população, pelo amor de Deus, mas eu quero dizer que a população é chamada, em todas as minhas falas, a colaborar. Nós fazemos a nossa parte, estamos trabalhando e muito. A cidade cresceu muito, nós estamos fazendo revisões nos processos desse recolhimento, dessa ação de limpeza. Nós estamos prestes a fazer uma licitação, estamos já em processo e nós vamos mecanizar no máximo possível a questão da limpeza urbana e retirar, para reduzir inclusive o contingente humano que tem muitas falhas. A mecanização mostra o seguinte: em cidades maiores do que Teresina tem menos gente na rua trabalhando. Por quê? Porque tem uma mecanização, a utilização do sistema dessa forma. Acho que né? também faltam campanhas educativas, viu, secretário? Há Verdade, muitos anos, verdade. assim, décadas, não se tem uma campanha educativa aqui de orientação. A população precisa. Não é se todo mundo sabe, mas é assim que a sociedade caminha, né? A sociedade ela precisa ser instigada a adotar determinadas ações, que são ações em benefício da coletividade. Se ela não é instigada a isso, ela vai fazer do jeito dela. Então, é a mesma coisa que está acontecendo com o trânsito, as pessoas estão desrespeitando mais o trânsito. É isso, Porque, Laje. Olha, então, assim, eu acho que uma coisa leva a outra. Sítio residencial HBB, isso aqui não tem a ver com a gente, já está reclamação de água. Mas eu vou finalizar então, resumindo, não é o povo que é mal educado, é a gestão que não consegue fazer a sua parte. É a opinião aqui do telespectador. Nunca na história de Teresina se viu uma cidade com tanto mato e lixo nas ruas públicas, isso é fato, algo errado está acontecendo, é o que diz o Edson Trajano, aquele anterior era o Belfort, e agora sim, vamos finalizar mesmo, porque a gente tem aqui uma outra entrevista, sabia que ia gerar muitas perguntas, só porque a Glaucia já tinha mandado há bem mais tempo, vou rodar aqui o áudio dela. Bom dia, Bom dia. Cíntia. Aqui é Antônia Nascimento e escutando aqui a rádio, né, falando dessa questão mesmo do lixo, eu admiro muito essa fiscalização da prefeitura ser muito eficiente, porque há mais de 10 dias a gente reclama aqui no residencial Tropical Park, aqui no bairro Santa Lia, de um senhor, inclusive é médico até esse senhor, que jogou um absurdo de lixo da casa dele, na lateral da casa, que é a nossa rua, Rua 1, né, do Residencial Tropical Park. Comunicamos à prefeitura, denunciamos já várias vezes. Inclusive, né, a prefeitura disse que o fiscal foi e que o senhor lá, médico, dono da casa, não recebeu
o fiscal, ou se recebeu, não assinou lá o papel que ele teria que assinar, de forma que o quê? Que nada foi feito. Há mais de 10 dias, a calçada dele, que é cerca de 36 metros, né, está tomada de lixo, e eu incomodada, fico catando os vasilhames para evitar e colocando nos sacos plásticos e botando no lixo, né, para que o carro quando passar recolha. Eu faço isso, mas eu não vejo nenhuma atitude da prefeitura, porque continua a calçada tomada de lixo. É mais um caso, né? Mais um caso dentre os muitos que foram relatados aqui. Secretário, agradeço a sua participação e disponibilidade em responder aqui as perguntas e também dos telespectadores e coloca aqui o programa à disposição, quando tiver essas imagens, mande, porque assim, a maioria dos teresinenses nós não somos esse povo que joga o lixo na rua. Tem o que joga, mas a gente viu agora a Antônia, por exemplo, Antônia Gláucia, que ela vai lá e recolhe o lixo que o vizinho, que é médico, teoricamente alguém esclarecido, e coloca na rua. Então, eu acho que a gestão pública ela tem que ser feita para os bons cidadãos, né? Os maus cidadãos, eles precisam ser orientados que não é essa forma de agir, e se não responderem, precisam receber a punição que está prevista no Código do município. No caso, o senhor já falou quais são as punições. Obrigada. Obrigado a você. 8h03.